Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Celebramos hoje a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus. E em 1991, em Londres, e foi viver para a Itália com os pais. O seu corpo estava incorrupto e vai ser declarado beato depois de muito estudo e de muita oração, no dia, penso que 10 de outubro. Damos graças a Deus por isso. E tanto Santa Teresa do Menino Jesus, que morreu com 24 anos, e o Carlo Acutis, que com 15. Portanto, o Senhor chama-nos à santidade. Enviamos para todos os doentes e os seus familiares um abraço da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Neste dia de Santo, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de infinita bondade, que abris as portas do vosso reino aos pequeninos e humildes, fazei que sigamos confiadamente o caminho espiritual de Santa Teresa do Menino Jesus, para que, por sua intercessão, cheguemos à revelação da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com ela, todos vós que amais. Com ela enchei-vos de jubilo, todos vós que participastes no seu luto. Assim podereis beber e saciar-vos com o leite das suas consolações. Podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência, porque assim fala o Senhor. Farei correr para Jerusalém a paz como um rio, a riqueza das nações como torrente transbordante. E os seus meninos de peito serão levados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como a mãe que anima o seu filho, também eu vos confortarei. Em Jerusalém sereis consolados. Quando o virdes, alegrar-se-á o vosso coração, e com a verdura e retomarão o vigor os vossos membros. A mão do Senhor manifestar-se-á aos seus servos. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Palavra da salvação. Hoje, na festa de Santa Teresa do Menino Jesus, que nasceu em França, e com a festa de Santa Teresa do Menino Jesus, que é a padroeira das missões, iniciamos o mês das missões, o mês de outubro. Todo o mês de outubro é um mês dedicado às missões. Santa Teresa do Menino Jesus nasceu em França no ano 1873 e partiu para o pai em setembro, portanto, hoje, nestes dias, em 1897. Portanto, está há 24 anos. E viveu toda a sua vida no convento, desde que foi para o convento, com muita dor, muito sofrimento e muito sacrifício, muito doente. E foi na forma como ela oferecia a sua doença que foi o grande modelo para todos os cristãos. Nós vivemos num tempo em que ouvimos mesmo muitos cristãos dizer que não querem sofrer. Eu não quero sofrer. E a gente interroga-se: o que é isso, sofrer? O que é que não é de sofrer? O que estamos a falar de quê? Quando os santos e o que segue o modelo de Jesus Cristo não fugiram do sofrimento. Mas na festa de Santa Teresa do Menino Jesus, no Evangelho de São Mateus, tirado no capítulo 18, versículo 1 a 5, e parte uma pergunta que os apóstolos colocaram a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E esta pergunta, quando o discípulo fez esta pergunta, Jesus deve ter levado em consideração tudo aquilo que estava ao seu redor, quantas pessoas havia, para quem falou, etc. E Jesus deve ter percebido os olhares ao seu redor, e visto que todos esperavam ansiosos por uma resposta que exaltasse o mais forte, ou o mais inteligente, ou o mais religioso, ou alguma virtude que eles pudessem discutir quem seria o mais virtuoso ou qualificado entre eles. Nós vivemos num mundo em que se fala muito de qualificação. Os nossos governantes, por exemplo, no nosso país, em Portugal, dizem que agora a geração que está é uma geração mais bem preparada. E a gente interroga-se: preparada para quê e porquê é que é a geração mais preparada? Porque nós na vida prática dá-nos até vontade de rir. É a geração mais preparada, dizem os políticos, e a gente sabe o que é que se estão a referir. Aquilo que se ensinou nas universidades, nas escolas, que está dentro daquilo que agrada aos políticos. Não é preparação para a vida. Porque nós os imigrantes, que emigramos, a grande maioria, com uma mala de papelão. Eu conheci tantos imigrantes que na Europa passaram dias com fome nas grandes estações da Europa,
sem ter onde dormir. E a gente interroga-se o que é isto de preparação. O que é esta preparação? Portanto, também aqueles que estavam a rodear Jesus estavam à espera de uma resposta neste sentido. O raciocínio rápido e inteligente de Jesus tinha que encontrar uma saída que fizesse com que eles parassem-se de brigar para ver quem era o maior entre eles. E foi uma saída de mestre a que ele encontrou. Chamou uma criança e disse exatamente o oposto do que os seus discípulos estavam preparados para ouvir. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Os apóstolos não estavam preparados para isto, para ouvir esta resposta. E nós continuamos a não estar preparados, porque o mundo continua a dizer isto. A geração mais bem preparada, e que a gente nem vê, que a gente nem sabe. E a gente interroga-se, preparado em quê? Preparado em quê? Com isso, Jesus acabou com a discussão dos discípulos para saber quem era o maior entre eles, pois agora eles deveriam buscar serem pequeninos como a criança. E Jesus ainda arrematou: e quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Jesus sabia que os seus discípulos o tinham como filho de Deus e, portanto, como presença garantida no reino. Então agora eles teriam que buscar as qualidades de uma criança e tratar as crianças como se fosse o próprio Jesus. Mas poderíamos interpretar criança com outra conotação: as pessoas simples, humildes, de pouca formação religiosa, académica, os excluídos, os marginalizados da sociedade. A proposta que Jesus Cristo faz é completamente contra aquilo que o mundo pensa. Eu hoje soube que um rapaz que era um meio deficiente, que andou comigo a estudar, isto já tinha vindo há 2 ou 3 anos atrás, acusaram-no de deitar fogos incendiários. Eu sinto-me muito triste pelo espizinhamento dos pobres. Eu até nem sequer sei porque os pais morreram. Enquanto os pais viveram, não houve problema nenhum. Os pais morreram, certamente incomoda, é deficiente. Isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho. Porque a gente sabe tudo o resto. A gente sabe tudo o resto que anda por aí. Mas de vez em quando é preciso iludir. Um incendiário. Encontraram-no com o isqueiro no bolso. É triste. É muito triste. Ele é deficiente, era um rapaz. Agora é homem. Hoje estamos celebrando a memória de Santa Teresinha. Ela nos dá uma explicação muito simples e fácil de entender as palavras de Jesus. Ser criança é reconhecer o nosso nada, esperar tudo de Deus, como uma criancinha espera tudo do Pai. É não se perturbar com coisa nenhuma, não é juntar fortuna. Ser pequeno é também não atribuir a si mesmo as virtudes que pratica, julgando-se capaz de alguma coisa, mas reconhecer que Deus coloca esse tesouro na mão de seu filhinho para que se sirva quando precisar, mas ele pertence sempre a Deus. O elevador que deve nos alçar até ao céu são os nossos braços, os braços de Jesus. Por isso, não precisamos de crescer muito. Pelo contrário, devemos continuar pequenas. E ela dizia isto a respeito de Jesus: devo continuar pequena, devo ser cada vez mais. Para Deus somos como filhos pequenos e amados, dependentes do seu amor. Por isso Ele coloca os anjos em nosso auxílio. E amanhã celebramos os santos anjos da guarda. Aquele que se compreende pequeno, pecador, ovelha fugida e necessitada, este é que é grande no reino de Deus.
Não podemos nos apegar à ideia de que ser criança é ser tola, é ser infantil. Não, ser criança não é ser tolo, não é ser infantil. Existe uma diferença entre ser infantil e ser como as crianças. Muita diferença. As crianças sabem quem as ama, quem gosta delas, e correm para os braços de quem gosta delas. Ser infantil é ser imaturo, recusar-se a assumir a plena responsabilidade pelas próprias ações. Ser como criança é assumir a responsabilidade e ao mesmo tempo ser capaz de entregar-se, de abandonar-se, de ser dependente de alguém, ser autêntica, ser transparente, viver as emoções. Há uma diferença muito grande entre ser criança e ser infantil. Nós temos adultos infantis e às vezes olhamos para alguns adultos que se deixam enganar tão facilmente pela maldade. Hoje trabalha-se naquilo que se quer transmitir, na forma de convencer. Não é a verdade que está em causa, mas é uma engenharia tremenda para transmitir aquilo que querem que as pessoas saibam. E isso é ser infantil, é não ser capaz de ver. Ainda bem que as crianças, muitas delas, não têm tempo para ver e fogem e vão brincar. Ser infantil exige pouco esforço, mas é preciso força para nos abrir às emoções como fazem as crianças. Os atos infantis afastam, enquanto que as ações próprias das crianças atraem. E nós sabemos disto. Nós sabemos bem disto pela prática, como pais e como avós. Os gestos das crianças se aproximam e os gestos das pessoas infantis que não sabem ou não querem ou têm objetivos escuros para distinguir o mal do bem, afastam. E nós sabemos distinguir muito bem isto. Então que Santa Teresa do Menino Jesus, que partiu do mundo com 24 anos, viveu com muito sofrimento, a partir, penso que dos 18 anos, e ofereceu sempre esse sacrifício a Deus, com uma pureza extraordinária. Nós temos a França que nos últimos anos, com a sua revolução, influenciou o Ocidente e às vezes não para o bem. Nós também temos que dar graças a Deus pelos santos que surgiram na França. Domingo celebramos São Vicente de Paulo. Hoje celebramos Santa Teresa do Menino Jesus. Mas no meio, às vezes, dos cardos, às vezes da aridez, nascem flores. E é assim a vida com Deus. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pela Igreja de Deus, sem ruga e sem mancha, para que na vida das tuas virgens sagradas seja anúncio e profecia do reino dos céus, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos membros da família carmelita, para que, por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, descubram que a sua vocação é o amor, oremos. Por todas as virgens consagradas ao Senhor, para que na fidelidade a Jesus Cristo e ao Evangelho sejam alegres, disponíveis e humildes, oremos.
pelas jovens que o Senhor chama a segui-lo em pobreza, obediência e castidade, para que sejam santas de corpo e alma. Oremos. Por todos nós aqui reunidos neste dia, a celebrar a memória de Santa Teresa do Menino Jesus, para que busquemos com ela as coisas do alto, oremos. Deus eterno e omnipotente, guardai com amor aqueles que chamaste e multiplicai por intercessão de Santa Teresa do Menino Jesus o número das virgens consagradas, para que aumente a santidade da vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Ao proclamarmos as maravilhas que realizaste em Santa Teresa do Menino Jesus, humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a oferta do nosso ministério, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula e a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas adoráveis mãos e, dando-os graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Mike Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei, Senhor, que a comunhão deste divino sacramento acenda em nós o fogo da caridade, que levou Santa Teresa a consagrar-se inteiramente a vós e a implorar a vossa misericórdia, a salvação de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento até às 9 e depois terminamos com a bênção e com o nosso terço.
Nós, no dia de Santa Teresinha, do Menino Jesus, carmelita descalça, que nasceu em 1873 e partiu em 1897, dizia, referindo-se à sua primeira comunhão: como foi doce o primeiro beijo de Jesus à minha alma. Assim, Teresa narrava o belo dia entre os dias, que ela chamava o dia dos dias, da sua primeira comunhão, o beijo místico com Jesus. E ela continuava: foi um beijo de amor, sentia-me amada e dizia tão bem a ambos: dou-me a vós para sempre. Momento profundo, marcante para seu coração de criança, quase sente inundado pela presença de Jesus. E portanto nós sabemos que a sua vida foi breve, 24 anos, e aquele primeiro contacto com Jesus na Eucaristia foi tremendamente importante. Naquele dia não era mais um olhar, mais uma fusão, eram mais dois. Teresa havia sumido como gota d'água que se perde no oceano. Nas procissões do Santíssimo Sacramento, gostava de atirar flores sobre Jesus que passava. Lançava-as o mais alto que podia e não ficava muito feliz senão quando via as rosas desfolhadas tocarem a custódia. O simbolismo da rosa que desfolha é para Teresa um tema muito caro. Mais tarde, consumida pelo amor, na sua doença, na sua enfermidade, ela escreve a poesia Rosa Desfolhada. Num alto de puro amor, a rosa Teresinha se desfolhava aos pés de Jesus menino, para paradoxalmente causar-lhe a alegria. Dizia Santa Teresa do Menino Jesus: por ti devo morrer, beleza eterna, viva, por sorte de ouro, desfolhando-me dou prova definitiva que és o meu tesouro. O gesto da criança que se encanta ao desfolhar as rosas para atirar ao Senhor, agora concretiza-se. Ela que se consome e morre por amor ao seu Deus, qual rosa desfolhada, simplesmente do vento ao léu. Pelos prados
Santa Teresa do Menino Jesus disse isto sobre a ação de graças. Como é que ela fazia a ação de graças depois da comunhão? E diz com muita humildade: não posso dizer que tenha recebido muitas vezes consolações durante as minhas ações de graças. Talvez seja este o momento em que menos as tenho. Acho isso muito natural, pois ofereci-me a Jesus, não como a pessoa que deseja receber a sua visita para a própria consolação, mas ao contrário, para dar prazer àquele